Eu quero convidar os irmãos para se postarem de pés. Com a permissão do pastor presidente, quero passar aqui para o pastor Gesiel, que vai trazer a mensagem do Senhor para nós. Desde já deixo os meus agradecimentos mais uma vez à presidência, agradecendo também o nosso amigo, pastor Gesiel, que nem pensou para dar a resposta. Convidei ele já falou, estou pronto para servir. Deus te abençoe, pastor, pelo seu esforço. Creio, tenho certeza que Deus preparou uma palavra do céu para nós nesta noite. E logo após já está com o pastor presidente. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Muito prazer, muita alegria estarmos aqui nessa noite, ouvindo estes maravilhosos louvores a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gleides, que nesta noite nos permite trazer a palavra, agradecer o pastor Agrimar, líder do departamento musical, pelo convite para estar juntamente com os irmãos, louvando ao Senhor através da palavra. Eu quero ler 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. Eu estou um pouco gripado, mas vamos falar a palavra de Deus. Vou estar lendo dois textos, está lendo 1 Samuel e também livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 10 a 13. Diz assim, 2 Samuel: portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. E ainda Isaías 43 e o versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Podeis tomar assento, que Deus abençoe, pela reverência à palavra de Deus. Ouvindo estes louvores maravilhosos, tenho certeza, se nós já fôssemos para nossas casas, já estaríamos felizes de ter tido o privilégio de estar na casa de Deus adorando a Ele. O primeiro texto que eu li, Deus falando uma palavra a Davi através de Natã. Davi querendo construir um lugar para louvar, para adorar a Deus, fazer um santuário. E então o profeta Natã disse para Davi: faça segundo o seu coração.
Mas Davi consulta ao Senhor, e o Senhor fala ao coração de Natã, e ele volta a falar a Davi estas palavras anteriores ao texto que eu li e esta que eu li. Disse que há tempos Deus não tinha um lugar-se para habitar, mas que seria construído, pois Deus estava habitando nas tendas. E assim que Deus, nós estamos aqui na presença dEle, este Deus, o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nesta noite na casa de Deus, a qual Ele permitiu, não a Davi a construir, mas a descendência de Davi. E nós temos o privilégio, não de estar em tendas, andando pelo deserto para cultuar a Deus, mas nós temos um privilégio de ter uma casa para virmos aqui ouvir estes louvores e tributar ao santo e glorioso nome do nosso Deus. E este Deus não é um Deus qualquer. O Deus a qual nós estamos aqui nesta noite é um Deus trino, é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que operou, que operava e que opera e vai ainda operar através do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de sua palavra. Ele diz: eu sou o Salvador e não tem outro Salvador. Hoje está comum as pessoas, até vezes cristãos, falando: não tem problema, Deus é um só, as religiões é uma só, você pode servir a qualquer Deus, o importante é você clamar a Deus. Mas aqui nós vimos Deus fazendo promessa para aquele que o serve, dizendo: olha, eu sou o único, e antes de mim não houve Deus algum. E ele disse que deixaria construir um lugar para que o seu nome fosse adorado e exaltado e glorificado. Então nós vimos a salvação deste Deus tão grande, que nós com certeza já se emocionamos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você, ao ouvir louvor, você sentiu algo na sua vida, no seu coração. Eu vi pessoas ficando de pé, se alegrando, e isto não é por causa da melodia, da emoção, do toque ali dos instrumentos, mas esta alegria é porque aqui é a casa de Deus, e Ele está presente e falou no seu coração através do louvor. E Ele pode falar também através da palavra, porque Ele é Deus único. E nós prestamos toda a reverência quando entramos à casa de Deus, que seja aqui ou que seja em outra casa, onde exalta, glorifica e tem Deus como Salvador. Nós temos alegria em cantar louvores ao nome do Senhor. Você pode louvar este Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar com vocês, assim como estes louvores falaram de histórias maravilhosas, de adoração ao nome do Senhor, lembramos da palavra de Deus, dos prenúncios anunciados de salvação. Deus, Ele não só salva, mas Ele diz: eu sou o único. E Ele desafiou todos os outros deuses. Este Deus é um Deus que abre o mar vermelho. Lembra das promessas ou das pronúncias faladas na palavra no livro do Gênesis e no livro do Êxodo,
ou que seja no Pentateuco, mas nós vimos ali no livro do Êxodo, no capítulo 14, enquanto eu cantava, eu meditava, aquele povo, 430 anos querendo adorar a Deus, fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, mas eles eram privados de adorar a Deus. Então eles chegavam ao rei Faraó e falava: deixa-nos ir para nós adorar o Senhor, nós queremos fazer culto, nós queremos cantar, nós queremos tocar as harpas, os instrumentos, nós precisamos prostrar diante de um Deus. Quantas vezes aquele povo se lamentou, chorou, querendo sair para adorar um Deus, porque os deuses do Egito eram muitos, tantas idolatrias que existiam, e ali os deuses se misturavam, e o povo não sabia qual Deus o adorava, e o povo de Deus querendo adorar, mas privado de adorar a Deus. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, porque Deus é Deus de promessa, e Ele diz que tiraria o seu povo, Ele libertaria o seu povo, para que o seu povo adorassem em espírito e em verdade, o Deus verdadeiro. Mas muitos não acreditavam, e muitos já se acostumavam com tantos deuses, que para eles tanto faziam, com as suas oferendas, aos cultos aos outros deuses. Mas nós conhecemos a história do Deus libertador, lá no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 21, diz que uma noite, Deus soprou toda a noite, com aquele povo que estava saindo para adorar a Deus, e aqueles que adoravam os outros deuses, vinham atrás perseguindo, mas quando chega à beira do Mar Vermelho, então aquele povo que queria adorar a Deus, clamou ao seu líder Moisés: e agora? E Moisés então clama a Deus e diz: e agora? E Deus disse a Moisés: fale, para que o povo marche. E nós conhecemos a história, e diz que aquele povo caminhou por terra seca, pelo Mar Vermelho, porque a noite inteira, como pregou aqui, ministrou o pastor presidente, na terça-feira passada, na quarta vigília da noite, então foi de madrugada, de manhãzinha, na quarta vigília, já ao amanhecer, eles estavam passando do meio do mar, e os inimigos vinham atrás, e diz que aquele protetor, o libertador, o anjo protetor de Israel, arrancou as rodas dos carros, daqueles que perseguiam o povo de Deus, e então eles se embaraçaram, porque as rodas estavam arrancadas, os carros estragados, e ali eles pararam para consertar e ver se alcançava o povo de Deus. Mas que diz naquele momento, Deus falou para Moisés: Moisés, estende a tua mão sobre as águas. E as águas, diz que se fecharam, e aqueles povos foram mortos, e o povo de Israel diz que viu eles à beira da praia, e viu carros e cavaleiros, e soldados do exército, que perseguia o povo de Deus, porque Deus é o Deus Salvador, Deus é um Deus libertador. Então por isso que eu disse aqui no começo, nós temos orgulho, nós temos prazer, nós temos alegria em dizer: Deus é o nosso Deus, Deus é o Deus de Israel. O nosso Deus não é Deus dos hebreus, não é Deus dos egípcios. O nosso Deus não é o Deus do mundo. O nosso Deus não são vários deuses. Nós temos o único e verdadeiro Criador do céu e Criador da terra, aquele que resgata com mão forte e poderosa. Ele abriu o Mar Vermelho.
nós estamos na presença dEle. Lembra, Ele fez uma promessa que ia libertar o povo, mas as circunstâncias, as dificuldades vieram. Mas quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. Ele disse: olha, eu sou Deus, agindo eu, quem impedirá? Se eu quero tirar o povo do Egito, quem impedirá? Este povo quer sair para adorar o meu nome, para mostrar às outras nações que eu sou Deus verdadeiro e único. Mas as dificuldades continuaram. O seu líder Moisés se foi, mas nós vimos a dificuldade diante do Jordão. Mas ali nós podemos presenciar este Deus libertador, este Deus que também abriu o rio Jordão. No livro de Josué, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, ele diz: serve somente a este Deus, consagre somente a este Deus, que vocês vão ver a diferença dos outros deuses estranhos. Porque o povo ainda estava inclinado a servir os deuses dos amorreus, a servir os deuses dos heteus, o Deus dos heveus, dos jebuseus. O povo continuava às vezes com seu coração duro, e pensando: e os outros deuses? Agora nós vamos enfrentar um povo que tem muitos deuses. O nosso Deus é o Deus maior. Os heteus, os jebuseus, ele servia muitos deuses. Ele servia a Baal, ele servia a Astarote, ele servia ao Deus Moleque e tantos outros deuses. E eles confiavam no seu Deus, eles confiavam no Deus da chuva, eles confiavam no Deus da proteção, eles confiavam no Deus da fertilidade, eles confiavam no Deus da sexualidade, e eles tinham Deus para tudo quanto era coisa. E o povo servia e fazia festa, e agora Israel precisava enfrentar, mas eles pensavam: e Moisés morreu. Mas eles às vezes esqueciam que o vencedor, que o libertador não era Moisés. O libertador era Deus que estava com Moisés. E agora o libertador, ele estava com Josué, ele estava com o povo de Israel. E assim eles fizeram diante de um Jordão cheio, de um Jordão transbordando. Mas aonde eles chegaram, e diz que fizeram um muro de água de um lado, e fizeram um muro de água do outro lado, e um rio que estava em enchente parou, e o povo de Deus passou, e deu de frente a Jericó, para vencer as batalhas, diante dos heveus e dos jebuseus. Este é o Deus libertador, a qual nós estamos aqui nessa noite, cantando, louvando, levantando a nossa mão e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, não existe outro Deus. Ele desafiou todos os outros deuses que rodeavam Israel, e nenhum pôde vencer o Deus verdadeiro, e jamais vencerá o nosso Deus. Quantos desafios, se nós fôssemos aqui pronunciar e contar os prenúncios de milagres acontecidos, de livramento que Deus fez, como em Josué no capítulo 10, em dia que Deus ouviu o homem, e uma coisa fenomenal, extraordinária, aonde estava travada uma batalha novamente contra os seus inimigos, e contra também os deuses dos inimigos de Deus verdadeiro, porque eles travavam a guerra, a batalha, mas eles colocavam o seu Deus na frente, dizendo: nós vamos derrotar os israelitas, porque eles estão aí esparramando uma fama que Deus o tirou do Egito, e na nossa terra eles não vão passar, eles vão morrer ao adentrar a nossa terra. Mas eles não conheciam o Deus que diz: agindo eu,
quem impedirá? Ninguém pode impedir. E nós conhecemos esta história, aonde o dia, no versículo 24, diz que parou-se o sol, parou-se a lua, e ficou ali do meio-dia parado, e o sol não entrava, a lua não saía, e o dia demorava, enquanto o povo de Deus não venceu, o sol não se escondeu. Deus continua da mesma maneira, ouvindo homens e mulheres que temem a Ele. Josué disse: temei ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor e vamos para a batalha, porque Deus é Deus libertador. Então este Deus que nós estamos servindo aqui, é o Deus que faz estas promessas, e que fez e cumpriu. É aquele que fez a promessa no livro de Gênesis, no capítulo 12, para Abraão. Disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E você será abençoado, e você terá uma nação forte, de ti sairá uma grande nação. Esta era a promessa para a vida de Abraão, para o nosso pai na fé. Mas só que teve um problema. A esposa de Abraão era estéril. Parece que o destino queria atrapalhar o plano de Deus. Parece que o inimigo tentava parar o projeto de Deus. Ele sempre tenta parar o projeto, o plano de Deus na nossa vida. Tem pessoas que às vezes falam assim: não, o meu destino é este, o meu destino é sofrer, o meu destino já foi traçado, o meu destino, a minha cena é esta. Eu quero te dizer nessa noite, baseado na palavra de Deus, Deus muda o destino do ser humano, não importa qual seja o seu destino, não importa que esteja já traçado há quantos anos você acreditando, mas Deus pode fazer uma promessa hoje na sua vida. Eu tenho certeza, se Ele fizer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele faz a promessa para Abraão, Abraão com 75 anos de idade. A sua mulher Sarai dá uma risada e diz: como cumprir uma palavra dessa? Olha, como que Deus pode fazer algo na sua vida? Quem sabe você está pensando na minha vida, a minha situação, eu desse jeito, eu dessa idade, eu dessa situação. Deus muda o destino do ser humano. Deus muda a página do ser humano. Deus muda a história de pessoas. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Ele falou uma palavra e Abraão creu. Se você crê nessa noite na palavra de Deus, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a página da tua vida. Deus pode dar grandes coisas na tua vida. Foi assim que Deus fez. Mas nós podemos observar que parece que persiste em permanecer a dificuldade. Deus abre a madre de Sara, e ela concede, mesmo na velhice, concede dar um filho a Isaque. A Isaque vem o filho da promessa, mas também a sua mulher era estéril. Trabalha de toda forma o inimigo, e às vezes até mesmo o acaso, para dizer: não vai se cumprir, a palavra de Deus não vai se cumprir. Mas Deus está dizendo: agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser agir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós louvamos. Isaque foi para a oração, e diz que na oração, Deus curou a sua esposa.
abriu também a sua madre e ela concedeu filho. Então Deus é este Deus que pega a terra seca e faz virar, e faz produzir. Pega a mulher estéril e faz ela dar filho, porque Deus é o Deus dos deuses. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer que não há outro Deus igual ao nosso Deus. Um Deus que muda. E Ele foi mudando, e assim também mudou a vida do seu filho Jacó, que também é a sua mulher estéril. 3 gerações tentando impedir uma promessa que Deus faz a Abraão. Mas Deus continua dizendo que Ele é Deus, e não há outro fora dEle. Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus dos deuses. É por isso que Jó, no capítulo 42 e versículo 1, ele diz: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu sei que tudo pode. Nós conhecemos muito bem quem era Jó, através da palavra de Deus. Jó era um homem que estava na miséria. Jó era um homem que estava destruído emocionalmente. Jó era um homem que estava destruído a sua finança. Jó era um homem que estava destruído a sua casa. Jó era um homem que estava destruído os seus bens. Jó era um homem que estava com a sua saúde toda acabada. Jó era um homem que estava sem pele no corpo, que estava com chagas sobre o seu corpo, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que tudo podes. Não importa a situação que você esteja, você pode dizer nessa noite: eu sei que tudo podes. Porque o Senhor é Deus, e quando quer agir, não tem nada que impede. Não tem nada que impede. O homem, já pensou a pessoa prostrada, com as suas forças acabadas, mas dizendo: eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Olha, se Deus fez uma promessa na sua vida, o plano de Deus não é frustrado, ele não cai por terra. Adore o nome do Senhor, porque você vai ver a vitória chegar na sua vida, você vai ver o seu cativeiro ser mudado, assim como Deus mudou o de Jó. Deus muda a história do ser humano. Quantas pessoas Deus pega lá no monturo e coloca entre os príncipes, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E nós estamos aqui na presença dEle. Esta casa foi Ele que permitiu, desde a época de Salomão, construir. E disse: os meus olhos estarão fixos todos os dias neste lugar, para receber o louvor, a adoração. Eu tenho certeza que nesta noite, quando estava sendo cantado, eu tenho certeza, como diz a palavra de Deus, estava chegando como cheiro suave às narinas de Deus, o louvor, e Ele dizendo: eu sou, e fora de mim não há Salvador. Tenha orgulho, tenha prazer em servir a Deus. Não troque, não negue o seu Deus por nada. Este Deus é Deus dos deuses. O tempo se vai, mas também já vamos aqui não passar do tempo. Então este ouviu aquela palavra de Josué, de um homem, diz: para sol, para lua, e diz que Deus atendeu o pedido de um homem. Olha que Deus maravilhoso. É aquele que ouviu a Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará sobre a terra. Este Deus
E é o Deus que ouviu a Davi tantas vezes louvando, mas Davi fala algo importante ao Senhor, dizendo que o Senhor ouve aquele que o busca, aquele que clama. E nós estamos aqui nesta noite adorando, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Se nós formos aqui para o Novo Testamento, quantas maravilhas, quantas pessoas que estavam na miséria, quantas pessoas que não tinham mais o que fazer, quantas pessoas em pecado, quantas pessoas endemoniadas, quantas pessoas cegas, quantas pessoas surdas, quantas pessoas mudas, quantas pessoas com problemas na sua vida, e chegava até Jesus Cristo. Há um exemplo lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que relata tantos milagres. Quantas pessoas chegou perto de Jesus e pensava: não, esse aqui não tem mais jeito, para este aqui não tem mais solução, este aqui a sociedade não quer, este aqui está leproso, este aqui é mendigo, este aqui é ladrão, este aqui é prostituto, esta prostituta não tem conserto, isso aqui deixa para lá. Mas quando chegava perto de Jesus Cristo mudava a página da pessoa, Jesus Cristo mudava a situação da pessoa, Jesus Cristo mudava a vida da pessoa, e Ele ainda continua mudando a vida das pessoas, porque Ele é Salvador. Só Ele salva, só Ele cura e só Ele liberta. Não há outro como o nosso Deus. Não existe outro como o nosso Deus. Não tem. Somente Ele pode libertar. Somente Ele pode salvar. Ele diz que ainda que os nossos pecados seja tão manchado, tão visível, como sangue ou como tinta vermelha, mas se tornarão branco, como a lã, como a neve. Ele disse isso lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Então Ele faz isso na nossa vida. Ele faz, não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o medo, Jesus Cristo continua sendo Deus, Salvador e libertador da humanidade. E Ele gosta de desafio, Ele gosta de desafiar, diz: eu sou o Salvador, e fora de mim não há outro, não há outro. Reúne todos os outros deuses, eu vou libertar o povo, eu fiz uma promessa, e eu vou cumprir, porque Ele tem poder. Nós estamos aqui nesta noite porque este Evangelho tem poder. Evangelho significa boas novas, a palavra de Deus. É isso que ele diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E não só minha, não é somente de Israel, mas também dos judeus, dos gregos, para aqueles que crêem. Então, meu amado irmão, te convido hoje, não se envergonhe deste Evangelho, não se envergonhe do seu Deus, não se envergonhe de Jesus Cristo. Não todos os deuses são iguais, vamos adorar outros deuses, somente ao Senhor adorará, somente a Ele prestarás culto. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, Ele disse, mais uma vez, já disse: eu sei que tudo podes. No Salmo 135, 6, Ele faz tudo o que lhe agrada. Ele faz tudo o que lhe agrada. Este é Deus. Nós não fazemos, mas Ele faz. Mas este Deus, Ele é muito bom.
Este Deus, Ele nos ouve. Ele é aquele que ouviu Daniel no capítulo 3, o versículo 17. Quando Daniel foi jogado à cova dos leões e o rei chegou ali para ver se Daniel estava morto. E chamou ali com um pouco acanhado, Daniel. Ele disse, sim, ó rei, eu estou aqui. O Deus que eu sirvo me livrou dos leões. O Deus que você serve te livra. O Deus que nós servimos nos guarda. Este Deus nos protege. Vale a pena nós servir, nós adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu convido a você a colocar de pé, porque o meu tempo já terminou. Então Deus, Ele é um Deus que cumpre